aquela frase ali eu uso sempre. Não peça exclusividade. Tem gente que fala que cliente não dá exclusividade. Eles ligam para o cara do jornal ou do Zap. O senhor me dá exclusividade? Pô, o cara não te conhece, o cara nunca te viu. Sabe, você é um centésimo corretor que ligou para ele e você vai propor a ele, eu já vi isso as pessoas fazerem, aí falam que o proprietário não dá exclusividade. Lógico, ele vai dar exclusividade para uma pessoa que ele não conhece. Então, não peça exclusividade, conquiste-as. Não busque exclusividade, busque indicações. Busque indicações do seu meio social, da sua convivência, dos seus clientes. Você não conquista uma exclusividade só para mostrar o apartamento. O cliente pensa, pô, para que eu vou dar exclusividade para uma pessoa só para ela anunciar? Isso eu mesmo faço. Você tem que mostrar para quer conquistar a exclusividade? Primeiro, ganha indicação e depois mostra qual é a função do corretor. A função do corretor vai muito além de mostrar apartamento, de medir, sabe? Eu fico vendo, antigamente quando eu trabalhava mais essa questão de captação e tinha que ir atrás, eu chegava nos imóveis e os corretores chegavam lá, ficavam dando uns passos na sala, sabe? Preocupado em medir, só medir o apartamento. Ninguém dava atenção ao proprietário. Eu deixava eles medindo lá, parava do lado do proprietário, começava a conversar, via a pretensão dele, conversava com ele, sabia de documentação, tratava com ele já de pegar a documentação, baixava o preço, saía de lá com um preço melhor do que os colegas, enquanto os colegas estavam dando passos, querendo aprender a fazer laudo, entendeu? Não é só isso, corretagem não é só isso, entendeu? Então, nós não somos meros... Então, começa como? Mostra para o proprietário, o trabalho do corretor é uma análise de documentação básica. Mais para frente tem um slide que eu vou mostrar uma análise básica como é que se faz para analisar. Você tem que analisar, dar uma analisada básica na documentação do imóvel, até para você poder avaliar o imóvel, porque a documentação com alguma pendência, o imóvel vale menos do que um outro com a documentação perfeita. Então, a documentação, e tudo isso você tem que dar uma analisada. Com o tempo, vocês aprendem a analisar isso. Vocês pegam experiência para poder analisar. Tem muito advogado que não sabe o que muitos corretores não sabem. Sabe? Eu vou te falar sobre documentação de imóveis. Avaliação patrimonial. Aí eu estou falando aqui, não pega a exclusividade se o imóvel estiver fora do preço. O cara não vai vender o imóvel contigo, vai falar para todo mundo que tem exclusividade para você e que você não vendeu. Exclusividade não é bom. Mas você pegou uma exclusividade no imóvel que vale 1 milhão, você pegou por 1.500.000, você não vai vender nunca. Então não pegue. Eu quero te dar 10 exclusividades. Não quero nada, não quero porque eu sei que não vou vender, você vai me cobrar, vai achar que eu vou trazer, eu não vou trazer ninguém. Então, se você prestou uma avaliação no imóvel, o cara não aceitou a tua avaliação e ele está pedindo um preço muito alto, eu quero te dar exclusividade. Nem de graça. Não pega porque não vai dar. Depois eu vou falar para vocês por que o cara não quer aceitar um preço menor. Eu vou mostrar para vocês na qualificação do proprietário. Mostra para ele a estratégia de venda. Por isso que eu estou falando que é importante o corretor ser especializado. A gente não vende o imóvel só porque está com um anúncio. Eu peguei um imóvel no Recreio, vou anunciar, vou vender. É um conjunto de anúncios, de vários imóveis naquela localização, de você falar com um, com outro, fazer um volume de movimento que gera a venda. Então, não pense que você pegar um imóvel, fazer um anúncio, você vai vender. O cliente que compra um imóvel, muitas vezes ele ligou para um outro. Ele ligou para esse aqui, eu passo a informação desse aqui, ele não se interessou. Agora, essa venda que eu estou falando do negócio do Recreio, a cliente tinha ligado para o imóvel na Siqueira Campos, ela não quis ir ver o apartamento, a gente vendeu o da Barata Ribeiro. Então, a maioria das vendas acontecem assim, não acontecem só pelo anúncio. Eu vou anunciar teu imóvel grande, eu não acho isso vantagem nenhuma, entendeu? O proprietário também não precisa, ele não tem que saber que é só pelo anúncio do imóvel que você vai vender. Aí ele vai falar para você, para que eu vou te dar exclusividade? Se você anuncia e vai vender através do anúncio, eu vou anunciar, vou vender, vou gastar 1.000 e poucos, R$2.000 de anúncio e não vou pagar a tua comissão. Então, não é o anúncio que faz a venda, é um pacote, são várias propagandas, placas, vários imóveis sendo anunciados, isso que faz anunciar, tá? Ainda,
estou dando um tópico ainda sobre qual é a função do corretor, e por isso você é merecedor de ter uma exclusividade. Vou falar sobre qualificação de clientes compradores. Aquilo que eu estava falando. Quando um cliente liga para uma imobiliária pegando informação de um imóvel, o corretor ansioso, o senhor quer ver quando? Aí o cara quer ver domingo, 3 horas da tarde. Aí você liga para o proprietário, ó, tem uma visita domingo, 3 horas da tarde. Aí você vai para lá. Aí o cara não vai, o cara fura, tá entendendo? Deixa de ir. Por quê? Porque muitas vezes ele ainda nem vendeu o imóvel dele, ele não foi no banco para ver se tem direito a pegar um financiamento. Então, qualificação de clientes compradores, quando eu faço essa qualificação, eu evito de fazer visitas desnecessárias, perturbando o proprietário. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo para o cliente, olha, eu faço uma qualificação do comprador. Quando ele me liga, eu falo 1 minuto do apartamento, o resto dos outros 3, 4 minutos, eu tiro dele o que ele tem. O senhor vai usar fundo de garantia, financiamento? Ah, não, ainda não vi. Mas o senhor já foi no banco? Não. Então vamos fazer o seguinte, vai no banco primeiro. Porque nessa qualificação, eu evito de fazer visitas, mas eu também descubro os clientes compradores que falam assim para mim, eu tenho 60 dias para comprar um imóvel. Esse cliente eu vou cair dentro, esse cliente comprador. Então, essa qualificação aqui, para o proprietário, que eu estou querendo mostrar para ele que o corretor não é um mero mostrador e que é digno de ter uma exclusividade, é porque eu evito de fazer visitas desnecessárias no apartamento. Isso é um dos trabalhos da gente. O cliente ligou, ao invés de eu ficar preocupado de falar do imóvel para ele, eu não sei falar direito, procura aprender a tirar dele o que ele tem. Ele ter confiança para falar para você, ligou para você num apartamento de 500 mil e chegar para você e falar assim, eu tenho 700 mil. Um cliente que tem 700 mil, geralmente ele não vai se interessar pelo imóvel de 500 mil, porque o poder aquisitivo dele de compra é maior. Então, se você pode comprar uma Ferrari, você vai comprar um Fusquinha? Você não vai. Então, é preciso que a gente faça essa qualificação. Tudo isso é uma coisa muito rápida, tá? A gente faz em 2 minutos, eu e o Eric, 2 minutos eu tiro tudo do cliente. CPF, a data de aniversário se eu quiser. Por quê? A gente se preparou para isso, a gente viu que isso era importante. Isso é com tempo e com vocês sabendo que vocês precisam avançar para isso, entendeu? Vamos lá, fechamento. O corretor, ele vai mostrar para o cliente, olha, na hora, tem um fechamento. Fechamento é o quê? Conciliar as partes. Proprietário querendo vender mais caro, o comprador querendo pagar menos, e o corretor tem que ter habilidade para lidar com isso, para tratar com isso. Você falar para ele, falar e mostrar com algumas atitudes que você tem essa habilidade para conduzir a negociação do imóvel dele, é um dos motivos para ele te dar exclusividade. Você é diferente do outro corretor que chegou lá e não soube nem falar para ele nada. Assessoramento na pré-escritura. O que acontece? Toda escritura, ela precisa de preparo. Ela precisa de preparo, tanto documental, como também de conciliação de algumas coisas. A gente, para fazer uma escritura, a gente precisa apresentar documentações exigidas pelo cartório de notas, mas a gente precisa conciliar horários. Por exemplo, eu estou com uma escritura para fazer agora no dia 24. A compradora foi para a Croácia, volta no dia 22. O vendedor, um deles mora em Fortaleza e o outro mora em Minas. Aí, o de Minas só pode chegar à tarde. O que mora em Fortaleza vai chegar de manhã. O que eu faço? Olha, estou conciliando o horário. Nenhum momento eu falei para ele que vai ser à tarde por causa da irmã dele, porque eles estão brigados. Eu não estou deixando isso, tem que conciliar o horário com a escrevente. Então, o corretor, ele tem essa parte aqui fazer aqui. É o que eu estou falando, você terminar uma escritura e o proprietário, o comprador, está num ambiente agradável, feliz com aquilo que está acontecendo, todo mundo sorrindo para o outro, é muito bom. Aquela sensação de bem-estar na venda ficou, e quando ele for vender um outro imóvel, talvez ele te procure. Então, esse trabalho de assessoramento de pré-escritura é importante que a gente fale também para conquistar eles, tá? O honorário de corretor é geralmente um valor substancial para a gente se eximir de fazer algumas coisas, é o que eu estou falando. Foi-se o tempo
em que o corretor de imóveis podia só se esconder na desculpa que a apresentação das partes era suficiente para ganhar a comissão. Gente, particularmente, a gente ganha bem. As comissões de um imóvel hoje, de 300 mil, é uma comissão de 15 mil. Tudo bem que você vai trabalhar em parceria, mas é um bom salário para que você não preste outro serviço para esse cliente. Ele fala assim, onde eu tiro as certidões? Ah, não sei, se vira. Tá vendo? Eu preciso pagar o ITBI e não tem tempo. Ah, me dá R$50 que eu vou lá pagar. Sabe, isso às vezes chega a ser mesquinho. E o cara não vai te procurar mais, porque você está cobrando a ele até R$10 para tirar uma xerox, sendo que você está ganhando uma comissão. Então, a comissão geralmente são boas para que a gente não preste esse serviço aqui, ó. E detalhe, você prestando esse serviço, você aprende. Quando eu comecei na corretagem, processamento de laudêmios aqui, muitos aqui nunca ouviram falar talvez nisso daqui. O dono da imobiliária, esse Wagner, a gente não tinha boy. Então, eu era corretor e vi assim, ele falou assim, pô, tem que tirar a certidão. Eu falei, me dá o dinheiro da passagem. Eu não tinha dinheiro, eu estava duro igual, eu comecei na corretagem duro igual não sei o quê. Me dá o dinheiro da passagem. Por que eu queria tirar? Porque eu queria aprender. Ah, tem que fazer laudêmio. Pô, deixa eu fazer. Eu largava de atender cliente para prestar um serviço para ele que eu não ganhava nada, mas eu aprendi. Eu comecei a faculdade, no terceiro período eu assessorava os meus professores de direito na compra de imóveis, em parte de documentação. Eu assessorei mais de um. Quem me ensinou isso não foi a faculdade, foi a corretagem. Mas por quê? Porque quando tinha que fazer, deixa que eu faço. Tirar certidão, pagar ITBI, processar ITBI, dar baixa em hipoteca, registrar escritura, tudo isso eu vou fazer. Isso é uma coisa que vocês têm que fazer. Como é que eu aprendi? Quando eu comecei na corretagem nesse lugar, esse Wagner tinha uma escrevente, que é aqui do 22º, que ela fazia as escrituras para ele. Tudo que eu pegava de um imóvel, vamos supor, peguei um imóvel, peguei a cópia da documentação dele, depois eu vou mostrar, eu mandava para ela e falava, Leandra, o nome dela é Leandra, tá? Tô fazendo propaganda aqui, Leandra. Leandra, o que eu faço para vender esse imóvel? O que precisa? Aí ela fala, José, tá faltando isso, isso, aquilo, tem que fazer isso, isso e isso. O gasto é mais ou menos isso e isso. E nisso eu fui aprendendo. Ou seja, vocês que vão trabalhar aí em alguma imobiliária, procure ter um contato com o escrevente. Toda vez que vocês pegarem um imóvel, eu não sei analisar. Pô, mas se você tiver um contato razoável com algum escrevente, posso mandar para você? Você pode olhar, ver se a documentação está certa, o que precisa ser feito, até para vocês aprenderem. Isso se vocês não tiverem alguém do lado da imobiliária que saiba e possa ensinar. Mas se vocês não tiverem, um escrevente é um bom caminho para ensinar na prática cada detalhe de cada imóvel, porque cada imóvel aparece com uma pendência na documentação. Então, esse é um caminho bom de se preparar, tá? Então, a gente ganha comissão, no meu modo de ver, até para a gente conquistar exclusividade futura. É não deixar o cliente fazer nada, é eu fazer tudo. Para quê? Amanhã ele vai me dar uma venda muito maior. Então, vamos lá. Eu estava falando aqui eu tinha chegado assessoramento de pré-venda. Se você não faz essa assessoria toda, inclusive você chega aqui e corre o risco na hora que você apresenta as partes, no fechamento, o cara negociar a tua comissão. Ele não está vendo você fazer nada, você mostrou o apartamento, pegou o imóvel dele, aí você chega na hora do fechamento, e aí o cara fala, pô, olha só, eu estou baixando o preço, você vai baixar a comissão também. Sabe? Por quê? Você não fez trabalho nenhum para ele não viu você trabalhar. Ele viu você ir lá, levar um cliente 3 meses depois e o cara quer comprar. Pô, vou te pagar 15 mil reais só por causa disso? E aí é importante que você preste esse trabalho antes, durante, tá? Mostrar para ele que você, na hora que você apresentar o comprador, você vai dar assessoria para o comprador. Olha, eu vou dar toda a assessoria para o comprador, eu vou processar ITBI, se ele comprar financiado, eu vou registrar a escritura dele. Isso eu estou falando, a conversa que eu tenho que ter com o proprietário, para ele ver o valor do meu trabalho. Porque, olha só, vamos supor que vocês estejam querendo comprar um apartamento e o apartamento tenha pendência na documentação. Com quem vocês vão querer comprar? Com um corretor que mostra segurança e te explica como se resolve, ou com um corretor que não te explica nada e quando você fala assim, isso aí eu não sei.
qualquer um vai preferir comprar com a pessoa que sabe e orienta. Então, eu passo isso para o proprietário. Olha, eu sou um corretor que eu entendo, eu asseguro para o meu comprador que a documentação dele vai estar perfeita. Isso é uma oferta do meu trabalho para justificar por que eu mereço a exclusividade. Então, exclusividade vem de indicações e de você mostrar para essa indicação que o trabalho do corretor vai muito além de mostrar o apartamento e que você está preparado para fazer todas as etapas. Vamos recapitular algumas etapas aqui que eu puxei? Ó, análise de documentação, para a gente saber até inclusive a avaliação do imóvel, para vender o imóvel de forma segura, avaliação patrimonial. Se o imóvel estiver fora do preço, não pegue exclusividade. Estratégia de venda, mostrar para o proprietário que eu estou anunciando, eu tenho 10 anúncios na mesma localização e por isso eu sou capaz de vender o imóvel dele. Eu não dependo do imóvel dele para anunciar. O imóvel dele pode ser muita obra e o apartamento que as fotos não ficam legais, tem dificuldade do cliente se interessar. Mas muitas vezes esse cliente liga para um outro imóvel que está bonitinho, não compra o bonitinho, mas quando eu falo do feinho, ele gosta porque é maior, mas na foto ele não quis. Ele pode ter passado pelo meu anúncio, viu a foto e não quis. Mas quando ele ligou para o outro, que ele achou bonitinho, ele não compra esse bonitinho, mas compra o outro. Então, essa estratégia de venda é uma dos trabalhos da gente e é importante que vocês falem com o seu cliente. A qualificação do cliente, para a gente não ficar levando qualquer uma pessoa no apartamento dele. A técnica de fechamento, que é preciso ele saber que você é uma pessoa que tem habilidade para gerenciar os conflitos que vão surgir. Tá? Assessoramento na pré-venda, na pré-escritura, ou seja, você vai fazer todo o processo. Ó, senhor, o senhor não vai ter problema nenhum, as certidões sou eu que vou tirar, o senhor só vai ter que pagar o custo. Ah, tá bom, para eles tirar a certidão pode ser um absurdo de coisa complicada, entendeu? Falar para ele que eu vou assessorar o comprador também pós a escritura, ainda mais quando o imóvel é vendido com financiamento e o dinheiro só é liberado na conta dele depois do registro. Então, eu vou passar para ele já, ó, se a gente vender com financiamento, eu que vou fazer o registro. O senhor vai cobrar de mim se o registro estiver demorando. Eu estou falando aqui, ó, busca sua capacitação, atenda de maneira profissional seus clientes e cada vez mais ficará mais fácil ser um corretor exclusivo. Ou seja, essa coisa que proprietário não dão exclusividade é para quem não assumiu uma postura profissional. Proprietários dão exclusividade.